Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal Joselito Rocha. Estamos aqui iniciando um novo estudo, o estudo da carta de Paulo aos Efésios, que também faz parte das cartas da prisão. Antes de nós começarmos aqui a entrar na palavra, no capítulo 1, eu só quero fazer uma observação, porque ontem eu estava estudando sobre isso, né? E alguns vídeos anteriores eu vou falar que as cartas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, foram escritas entre 53 e 58. Mas também há uma corrente teológica que justifica que eles foram escritos entre o ano 60 e o ano 62 da era cristã. A exatidão de datas, não há uma unanimidade entre as correntes teológicas ao longo da história da igreja. O importante é que todo esse material foi preservado para nós, para o dia de hoje. Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre a reforma protestante, e esse capítulo 1 aqui tem um enriquecimento muito grande para nós falarmos sobre isso. Então, capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, ele já abre com a saudação falando assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós a graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O subtítulo para nós aqui é As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Ele fala: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu estou sentado numa cadeira aqui. Mas tanto aqui quanto no capítulo 2 ele fala em lugares celestiais. Então, o estudo ele vai tocar nessas duas colocações: espírito, mundo espiritual e mundo físico. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A gente tem duas correntes teológicas muito importantes nisso, que é o calvinismo e o arminianismo. Virou um tabu se falar em predestinação na igreja evangélica, quando tanto o determinismo de Deus, que é apontado por alguns como fatalismo, e a graça preveniente, que tem também como base 1 Pedro 1, verso 2, que diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, né, para a expiação do sangue, né, pelo Espírito de Deus, para a obediência. O que é a presciência? A presciência é um conhecimento antecipado. Então o arminianismo se foca muito nisso. Que ele criou um plano eterno e você aceita ou não. Onde é que ficam os batistas nisso? O batista se inclina muito para esse lado, apesar de ele acreditar que a salvação alcançada pelo crente, ele não perde. Ele, uma vez salvo, salvo para sempre. E tem outros arminianismos que são pós-batistas, né? Arminianos como os metodistas, os pentecostais, né? Pentecostais que acreditam que a pessoa possa perder a salvação. Isso lá em Hebreus capítulo 6, que fala que caíram da graça e é impossível renová-los ao arrependimento. Mas quem coloca o arrependimento em nós, na realidade, é Deus. Mas vamos voltar aqui para o texto. O que nós não podemos fugir é que a palavra predestinar está aqui. Verso 5: nos predestinou para filhos de adoção de filho para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eleitos determinados por Deus sem interferência humana, ou um plano eterno de uma graça, né, preveniente, onde você pode aceitar ou rejeitar essa graça, houve uma eleição. Eu costumo dizer que o eleito de Deus ele tem que obedecer aos mandamentos de Deus. Verso 6: para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradável em si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, o que fez abundar para conosco com toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo. A vontade de Deus, ela é soberana.
tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo que também somos feita herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós não podemos isolar os versículos e ignorá-los. Ele nos predestinou. Agora, uma determinação absoluta de Deus ou uma graça preveniente num plano, né? Como nós pregamos, Deus tem um plano na tua vida, cabe você aceitá-lo ou não. Então essas são as duas linhas. São irmãos em Cristo, né? Presbiterianos, metodistas, que apontam isso, é o caso do arminianismo metodista, né? Clássico, né? E o calvinismo dos presbiterianos. Nós batistas ficamos nesse meio aí, inclinados mais por arminianismo, apesar que existem batistas calvinistas. Vamos voltar para o texto. Com fim de sermos para o louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em que também estáis, para pois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então aquele que crê, ele é selado, e você é selado, o selo de Deus, ele é intocável. Antigamente o Espírito Santo ele vinha, fazia o que tinha que ser feito, depois ele saía. Depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito foi derramado sobre toda a carne, aquele que crê, ele é selado, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé entre vós, que anunciam Jesus, a vossa caridade para com os santos, não cesso de dar graças a Deus, lembrando de vocês as minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os vossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória, da sua herança nos santos, o qual, sobre excelente grandeza, seu poder sobre nós, os quais, cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo a destra nos céus, acima de todo principado, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, como também no vindouro. Quer dizer, não só na época em que Paulo escreveu isso, como também durante a eternidade. Sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em tudo. Mas que coisa linda saber, colocar na nossa mente que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13, verso 8, diz que Jesus o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. 13:8. E adoraram todos que habitavam sobre a terra, adoraram a besta, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Então, é muito importante nós colocarmos isso nessa questão desse estudo da carta aos Efésios aqui, nesse primeiro capítulo. Bênçãos em Deus em Cristo Jesus, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Que essa palavra conforte teu coração. Dê o seu like, se inscreva e compartilhe. Amém?